Alô, alô, minha gente! Bem-vindos a mais um vlog do Brasil. Tô aqui. Hoje eu vou falar de um assunto que é muito legal, porque acho que muitas pessoas me pedem dicas sobre isso. Antes de mais nada, temos aquela campanha para chegar em 100 mil, hein? 100 mil inscritos, então se inscreve aqui, por favor, em youtube.com/CaioBraz e me segue nas redes sociais, chega lá no Insta, @CaioBraz, dá aquela moral, comenta na foto, porque like, amor, like todo mundo dá, tem que comentar. E Snapchat, né? Tem caderno de perguntas do Brasil, tem altas coisas que eu faço no Snapchat, eu amo o Snapchat. Rede social maravilhosa. O tema de hoje foi escolhido a dedo, ele é muito pedido por vocês para eu falar mais sobre viagem, o mundo das viagens e tal. Já tem vários vídeos aqui no meu canal do YouTube falando sobre isso, mas hoje eu quero falar mais, vamos um pouco mais profundos nesse tema, porque eu quero fazer uma relação entre viagem e educação. A gente sabe que a gente se educa de mil maneiras, principalmente nas escolas, com livros, professores e alunos, mas existem outras maneiras também da gente, adquirir educação, e acho que uma das maneiras mais incríveis e mais construtivas de se fazer isso é viajando por aí. Não precisa sair por aí viajando o mundo, tá? Ai meu Deus, eu não tenho grana, essas dicas são de gente rica. Não, amigo, não é assim. Você pode fazer isso dentro do Brasil. Mas acho que começar a viajar é criar uma verdadeira expansão de território, assim, dentro de você. E eu vou provar por A mais B com 10 motivos, tá? 10 razões pelas quais viajar é a melhor maneira de você se educar. Vocês estão prontos? Não é educar de educação, de etiqueta, essas coisas não, tá, gente? É educação de conteúdo, de repertório, esse lugar da educação. Bora nessa? Vamos. Ah, eu nem falei, gente, eu mudei hoje o ângulo do cenário, eu comprei uma luz, agora eu tenho uma luz na minha cara. E essa aqui é a minha casinha, olha como é bonitinha, eu gosto tanto daqui. Ai, meu Deus. Aí vocês perguntam, por que você mora no Rio? Olha essa vista. É maravilhosa demais. Simbora. Número 1. Acho que a primeira coisa que é muito importante e que já é muito importante na minha vida, eu falo sempre aqui nos vídeos, é sobre idiomas, né? Eu sou um cara que gosta muito de aprender idiomas e você viajar te leva para esse mundo que é praticamente uma circunstância obrigatória, né? Você falar outros idiomas. A gente, brasileiro, fala português, que é uma língua que tem até uma certa popularidade no mundo, porque Portugal teve a época das grandes navegações e colonizou vários lugares do mundo, o Brasil, a costa oeste da África, mas, e tem outros países também, mas português não é uma língua mundial, né? Muito pelo contrário, o inglês hoje em dia é uma língua mundial. Quem fala inglês já tem uma facilidade muito grande de se comunicar com o resto do mundo. E quando você viaja, assim, é muito óbvio e nítido a diferença que a sua aprendizagem de língua, na sua fluência linguística adquire. Assim, em poucas semanas, você quando está fora do Brasil, apenas num lugar onde só se fala inglês, você tá aqui, você volta de qualquer viagem com o idioma aqui. É surreal. Eu lembro muito bem, quando eu era bem novinho, assim, eu tinha uns 13 anos, a minha primeira viagem internacional foi para a Inglaterra. E eu sei que eu sou um cara privilegiado por ter conseguido fazer isso. E eu ficava assim, ai pai, me leva na Inglaterra, vamos lá, eu sou louco para conhecer. Era a época meio que passava aquelas coisas assim, Shakespeare apaixonado, Elizabeth. A Inglaterra tava no momento, Spice Girls, a Inglaterra tava no momento pop muito grande do mundo. Ele falou assim, Caio, mas a gente não fala inglês. Eu falei assim, opa! Eu falo inglês. Ele falou assim, tu vai falar inglês por mim e por você a viagem inteira? Eu falei assim, vou. E aí a gente passou 15 dias lá e foi incrível como isso me enriqueceu, assim, tanto que eu voltei pro Brasil depois para a cultura inglesa e pulei de estágio, de tanto que eu tinha aprendido só em 15 dias. Eu ficava muito prestando atenção em como as pessoas pronunciavam as palavras, de que maneira elas formavam as frases e quais eram as gírias que elas falavam, assim, isso foi, muito rico pra mim. Então, o motivo número 1 pelo qual viagens também são uma forma de educação é a possibilidade de você expandir os seus horizontes linguísticos, tá? Que é super importante, não só para o mercado de trabalho, toda essa coisa, mas para um crescimento pessoal mesmo, assim, Você abrir seu mundo. Número 2, vamos falar de cultura, vamos mostrar a cultura para esse povo, É óbvio que quando você sai da sua rotina, do seu piloto automático, casa, trabalho, casa, faculdade e tal, essas coisas, você vai para um outro lugar, você aprende sobre novas culturas, E existe um lugar óbvio da cultura que a gente sabe que existe em cada lugar.
culinárias diferentes, padrões de etiquetas diferentes, estilos de vida diferentes. Isso são as primeiras percepções que você tem quando você viaja de um novo lugar, né? São os primeiros aprendizados. Ah, esse cheiro é novo, esse gosto é novo, as pessoas daqui têm esse hábito. Isso é muito legal, isso é enriquecedor. E todas as culturas têm um traço em comum, que é o amor pelas artes, o amor pela natureza e o amor pelos seus ancestrais, sendo que cada lugar faz isso de uma maneira muito diferente. Cada lugar tem uma manifestação artística própria, cada lugar tem uma natureza própria, a maneira como as pessoas se relacionam com aquela natureza é diferente de outros lugares. E também a questão da espiritualidade, cada lugar crê em deuses diferentes, né? Muitas vezes, se você vai em lugares diferentes do mundo, tem pessoas que são cristãs, tem pessoas que são muçulmanas, tem pessoas que são politeístas, e tudo isso é muito enriquecedor. Acho que para sua vida pessoal, né? Para você entender que o mundo não é só o seu umbigo, não é só feito das pessoas que você convive no seu dia a dia, né? O mundo pode ser muito mais do que isso. E isso a gente às vezes não aprende, a gente aprende na escola num livro, né? Mas quando você sai para o mundo e vai ver isso, né, de verdade, o impacto é muito maior. Número 3. Quando a gente está falando de viajar e sair por aí, a gente está falando também de história, né? De aprender história, que é exatamente isso. A gente aprende, por exemplo, a história do Brasil, né? A gente aprendeu nos livros, estudou todos os séculos. E eu tenho uma memória muito forte, assim, do dia que eu fui a Portugal, quando eu tinha 18 anos, e como eu fiquei muito impressionado, assim, e entendi muita coisa sobre os portugueses, entendi muita coisa sobre os brasileiros, que quando você chega em Lisboa, a primeira coisa que você percebe é que aquele rio Tejo, ele se derrama sobre a cidade inteira, e que Portugal realmente tinha essa vocação exploradora muito grande, né, de sair por aí desbravando os outros territórios. E aí você começa a perceber também, através dos monumentos e todos os marcos que Portugal tem, a relação muito forte com o Brasil. Eu fiquei impressionado como eu precisei atravessar o oceano para entender um pouco mais sobre a história do meu país. E mais ainda do que você só ir nos pontos turísticos e nos marcos e tal, que são importantes, é você conversar com as pessoas do lugar, né? Você, quando viaja, tem a chance de ouvir outras visões, porque a gente sabe que quando a gente está falando de história, historiadores, isso são recortes, né? Um historiador, ele dá uma visão sobre um determinado tema. Essa visão pode ser um pouco mais marxista, essa visão pode ter outra linha de pensamento, mas quando você conversa com as outras pessoas, você começa a entender os outros lados da moeda. E para você fazer isso, tem que viajar, tem que meter o pé na estrada e sentir aquela energia daquele lugar e abrir o coração para trocar isso com a galera. Número 4. Viajar também, a gente está falando de história, mas acho que também serve muito para a gente entender os dias de hoje, né? Como é que a gente se organizou no final das contas, né? A gente vive numa sociedade capitalista, de consumo, pós-revolução industrial, hoje em dia chegando na revolução digital. E aí, por exemplo, quando você vai no Vale do Silício viajar e trocar com aquelas pessoas, que eu tive a chance de fazer isso também uns 2, 3 anos atrás, é muito, forte você perceber que existe uma revolução acontecendo ali no Vale do Silício. E estar ali dentro do Google, dentro do Facebook, dentro da Universidade de Stanford, percebendo essas coisas de perto, faz a gente entender a velocidade que né, a nossa vida está mudando e a importância do mundo digital. Isso aí é só um exemplo de uma viagem que me fez aprender muito sobre hoje. A gente pode aprender muito sobre o futuro também, assim, além do presente, aprender sobre o que está chegando no futuro através das viagens e desse movimento. Número 5. A gente aprende viajando muito sobre a natureza, né? E assim, é intrínseco do ser humano quando a gente vai para um lugar que a natureza é muito exuberante, como o nosso humor muda, como o nosso espírito muda, porque nós somos, apesar de vivermos hoje em dia em prédios, andando de metrô, debaixo da terra, dentro de carro, essas coisas, nós somos seres naturais, né? E a natureza tem um impacto muito grande pra gente. Isso, pra mim, foi muito óbvio quando eu fui no deserto do Atacama. Quando eu entrei naquele deserto, coberto de cordilheiras, numa situação completamente árida, né? Outro ecossistema, um lugar completamente inspirador. Eu cheguei aí até 2 vezes ano passado e fazer uma coleção sobre o Atacama, de tanto que aquilo me impactou, assim, mexeu comigo de uma maneira muito forte. Outro lugar, e assim, e você aprende
né, você começa a aprender sobre geografia, sobre geologia, sobre vulcões, sobre oceanografia, sobre fenômenos da natureza, sobre astronomia. Então acho que viajar também, por você perceber novos ecossistemas de perto e vivenciar aquela energia daquele lugar, você também sai muito rico de uma informação nova que você não tem talvez na cidade, né, no nosso dia a dia. Número 6. Você aprende também a fazer coisas novas, gente, assim. Viajar leva você para uma nova zona de desconforto, saindo da zona de conforto no seu dia a dia. Sei lá, vai que você vai na Tailândia, eu nunca fui, mas no dia que eu for na Tailândia, eu vou querer aprender a montar um elefante. Não é uma coisa natural pra mim, né? Chegar em cima de um elefante e fazer, bora elefante, vamos embora. Além dessa coisa mais intelectual, né, de você aprender línguas e tal, você pode aprender a fazer milhões de coisas, né? Você vai numa fazenda, você vai querer montar a cavalo, você tem a chance de conhecer alguém que pode te ensinar a montar cavalo, já é uma coisa mágica que você aprende a fazer. Você vai tomar um banho de açude, você vai perder o medo de tomar banho de açude. Sabe essas coisas que parecem muito pequenas, mas são tão fora do nosso dia a dia que se transformam em experiências enriquecedoras. A gente tem que ter também a sabedoria de perceber a importância de transformar essas pequenas experiências, né, em coisas maiores, em coisas que representem algo pra gente, porque nem tudo também da vida é esse bafo todo, que eu fui pra tal lugar e aconteceu isso. Não, às vezes as coisas menores, elas têm um significado tão importante quanto, né, coisas que pra gente são sonhos mais grandes, assim, sonhos maiores. Mais grandes não pode falar, né? Sei lá, você vai pra Espanha, vai aprender a dançar um flamenco, taca, os gringos que vêm pro Brasil, aprende a dançar samba e volta lá pros Estados Unidos e fala, oh yeah, I learned samba, todo descadeirado, não sabe dançar, mas enfim, se jogou, aprendeu uma nova cultura, é interessante, gente, é bem legal. Número 7, aprender a ser mais sociável. Isso eu acho muito incrível e muito importante, porque você aprende novas habilidades sociais, eu diria assim, como se relacionar com as pessoas, e existe quase uma obrigatoriedade em ser simpático, em ser legal, em ser gentil. E eu acho isso muito benéfico, tá? Quando você sai da sua zona de conforto, meu amor, você não pode chegar lá e ficar fazendo cara feia para as pessoas. Você tem que aprender a ser legal. E aprender a ser legal é uma coisa que falta em muita gente, né? Muita gente que fica aí fazendo carão, enchendo o saco das outras pessoas, se achando o foda. Não, enquanto você tá viajando, amor, não, você não tá em casa. Você é obrigado a ser legal. E isso começa a gerar outros impactos que a gente às vezes passa despercebido, mas quando você analisa, você fala assim, cara, quando eu viajo, eu aprendo a escutar mais, né? Porque como eu tô fora de casa, como não é a minha língua, eu me transformo numa pessoa mais ouvinte, mais paciente, que precisa mais das outras pessoas, que precisa mais de ajuda durante a maioria do tempo. Não é bom inverter o papel, né, de dominador para uma pessoa que precisa mais das outras pessoas? Às vezes isso pode ser muito enriquecedor socialmente e criar muitas reflexões na nossa cabecinha. Número 8, independência. Ao mesmo tempo que eu tô falando aqui, né, da gente saber se relacionar com as outras pessoas e precisar de ajuda, um viajante, ele precisa ser independente, ele precisa se organizar para tomar conta de toda a sua vida. E essa experiência, dia após dia, de ser independente na estrada, cria em você uma força muito grande de você ser capaz de resolver os seus problemas, de você ter autoconfiança, da sua autoestima aumentar, de você ser capaz de fazer amigos e você ser capaz de conhecer pessoas e ter também a mesma decência e dignidade para se despedir dessas pessoas, porque a alma de viajante, amor, ela diz oi e ela diz tchau com a mesma frequência e você tem que deixar ir isso, assim, e é um fluxo interessante de pessoas que vão entrando e saindo da sua vida, e isso vai te dando, acho que, um repertório muito psicológico, assim, de independência mesmo, de tomar conta de si, né? Acho que um grande defeito das pessoas é que as pessoas, né, se vitimizam, que é aquilo que eu falo no vídeo de inteligência emocional, e acho que a viagem pode ser uma experiência muito empoderadora no sentido de criar uma independência e uma maturidade. Falar assim, não, cara, agora eu sou um adulto, eu vou viajar e vou cuidar da minha vida. Número 9, eu acho que vale muito a pena a gente falar de compaixão também, assim, quando você viaja para ver o mundo. E a minha viagem pela África, apesar de ter sido na África do Sul, em Cape Town, não foi em nenhum lugar, assim, onde houvesse uma África mais tribal, que é uma viagem que eu ainda quero fazer na vida, mas você
quando viaja, pode ter a certeza de que a sua vida é uma vida bem maravilhosa, porque você se depara com situações que são muito tristes por aí, né? Obviamente a gente sabe que o Brasil também tem muita desgraça, tem muita pobreza, tem muita violência, mas eu acho que, no geral, assim, a gente tem, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo tem uma casa para morar, né? Tem uma cama para dormir, tem uma família, tem comida no seu prato, tem acesso à educação, né? Tem acesso a lazer, tem acesso a muitas coisas e em muita gente, acreditem, tem muita gente por aí que não tem nada dessas coisas. Então quando você sai para perceber o mundo e ver que as pessoas vivem de maneiras muito diferentes da sua, né, com muito menos recursos, né, com muito menos coisas, e você para de ambicionar todas essas coisas, acho que viajar cria um sentimento de compaixão muito interessante na gente, assim, que é muito humano também, né? Viajar humaniza a gente. Me pegou muito na África, assim, porque eu fui fazer quase um tour turístico com as crianças. Você vai visitar uma favela e aí vem aqui todas aquelas crianças querendo seu carinho, e aí você não sabe se você pode tirar uma foto, porque o que é exatamente que você quer retratar? É a alegria das crianças ou é o sofrimento das crianças? Assim, põe você num lugar muito esquisito, assim. Psicologicamente, obviamente, eu que sou pisciano, né, começo a ficar muito louco com essas coisas. Mas compaixão é um atributo da viagem muito forte. Número 10, pra gente encerrar, meu amigo, vá-se embora viajar pra você se conhecer, pra você saber realmente quais são as coisas que você gosta, quais são as coisas que você não gosta, o que é que você faz só pra poder agradar os seus amigos, o que é que você gosta de ver, o que é que você gosta de ler, o que é que você gosta de escutar, quem você gosta de beijar, o que é que você gosta de comer. Quando você sai por aí pelo mundo, você está repleto de opções e você tem o poder da escolha. E não precisa sair pelo mundo não, vai pelo Brasil. O Brasil é muito rico, existem muitos Brasis dentro do Brasil. Você já foi, por exemplo, no Brasil Amazônico, você já foi nos Lençóis Maranhenses, você já foi no Jalapão, você já foi no Pantanal, você já foi nos Pampas, você já foi no Nordeste, no Sertão. Existem muitas pessoas vivendo de maneiras muito diferentes aqui no Brasil e a gente pode aprender muito, muito, muito com isso, gente. É isso, obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Um beijo grande, se inscreva aqui no canal, por favor. Me segue no Snapchat, Braz Caio. Me segue no Instagram, Caio Braz. Entra no meu blog, caiobraz.com.br. Pega esse vídeo, posta na sua timeline, por favor, do Facebook. Vai, marca seus amigos, vamos viajar, vamos embora, galera. Taca, 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 galera. É isso. Beijo!